Como seu pai tratava as mulheres? Meu pai fazia todas as mulheres em nossa casa pedirem permissão para cada ação, porque ele dizia que os homens nasceram com autoridade e as mulheres nasceram para obedecer. Tudo começou quando eu tinha 10 anos, depois que minha mãe atendeu ao telefone sem pedir. Papai a jogou contra a parede e anunciou novas regras. Toda mulher precisaria da aprovação dele para tudo. Meu irmão mais velho, Tracy, assistia do sofá, ainda jogando seu videogame. Naquela primeira noite no jantar, estendi a mão para pegar meu garfo e papai agarrou meu pulso com força suficiente para deixar um hematoma. Você pediu? Ele exigiu. Tive que pedir permissão para comer, enquanto Tracy se servia pela segunda vez, sem dizer uma palavra. Meu irmão mais novo, Ryan, chegou a rir quando mamãe teve que pedir para se levantar da mesa. As regras se expandiam diariamente, mas apenas para nós. Precisávamos de permissão para usar o banheiro, nos vestir ou falar quando nos dirigiam a palavra. Mas meus irmãos entravam e saíam livremente. Comiam quando tinham fome e falavam sempre que queriam. Ia até a geladeira e pegava o que quisesse, enquanto eu ficava parada por 20 minutos implorando por um copo d'água. Ryan aprendeu a explorar isso rapidamente e comia biscoitos na minha frente enquanto eu esperava papai aprovar meu pedido por uma bolacha. Meninas não precisam de muita comida mesmo, papai dizia, negando a maioria dos pedidos, enquanto dizia aos meus irmãos que eles precisavam ganhar massa. Eu nem conseguia agir normalmente na escola, porque sabia que meus irmãos relatariam tudo o que eu fazia para o papai. Quando usei o banheiro durante a aula de matemática, Ryan me viu no corredor. Naquela noite, papai me fez ficar de pé no canto por 6 horas com os braços acima da cabeça, enquanto meus irmãos jogavam Xbox no sofá, e cada vez que meus braços caíam, ele adicionava mais 1 hora. Se chegou a pausar o jogo para me ver sofrer. É isso que acontece com mulheres que esquecem seu lugar, papai disse a ele. Lembre-se disso quando tiver uma esposa. Mamãe tentou conseguir ajuda durante uma ida autorizada ao supermercado, mas papai tinha envenenado a cidade inteira contra nós. Quando o caixa entregou ao papai o bilhete que ela havia lhe passado, ele raspou a cabeça da mamãe naquela noite como punição. Meu irmão estava sentado à mesa da cozinha fazendo lição de casa enquanto papai passava a máquina em seu couro cabeludo. A mãe de vocês achou que podia tomar decisões sem mim, ele explicou a eles. Mas os cérebros das mulheres não são feitos para pensar. Ryan perguntou se podia ajudar a raspá-la, e papai de fato o deixou fazer a parte de trás da cabeça dela. Minha irmã saiu pela janela uma noite, mas os alarmes dispararam. Papai a arrastou de volta e a trancou no porão por 3 dias sem comida. Durante esses 3 dias, ele fez eu e mamãe servirmos refeições elaboradas para meus irmãos, explicando que este era nosso propósito natural. Tracy começou a nos chamar de as servas, e papai nunca o corrigiu. Fazia bagunça de propósito para que limpássemos sem permissão, e depois nos denunciava por movimento não autorizado. Os castigos se tornaram criativos, e meus irmãos frequentemente ajudavam a decidi-los. Falar sem permissão significava fita adesiva sobre nossas bocas por dias, e te sugeriu as luvas de forno presas com fita em minhas mãos quando me cocei sem pedir. Por uma semana, eu não conseguia fazer nada sozinha, e tive que implorar ao papai ou aos meus irmãos para me alimentarem. Achava hilário fingir que não ouvia meus pedidos. Até mesmo Tracy começou a parecer desconfortável quando eu chorava de fome, mas ele nunca se manifestou. Meu irmão mais novo se tornou o capanga do papai, nos monitorando em busca de violações e relatando tudo. E ele documentava quando as mãos da mamãe tremiam sem permissão, ou quando minha irmã piscava vezes demais. Papai lhe pagava $5 por cada infração que ele pegava. Ryan comprava videogames com o dinheiro que ganhava do nosso sofrimento. Se pelo menos tinha a decência de evitar o contato visual durante os castigos. Mas Ryan puxava uma cadeira para assistir. Tentei fingir estar doente uma vez para ir a um hospital e pedir ajuda lá. Papai testou se eu estava fingindo segurando um isqueiro no meu braço, enquanto meus irmãos assistiam, dizendo que se eu estivesse realmente doente, estaria fraca demais para reagir. Boa lição para vocês, meninos, disse ele enquanto minha pele queimava. Mulheres mentem sobre a dor para chamar a atenção. Se saiu da sala, mas Ryan ficou, fascinado. Mais tarde, papai deu a ele seu próprio isqueiro para nos testar, sempre que suspeitasse que estávamos fingindo. Então vieram as coleiras de choque que causavam dor por ações não autorizadas. Papai deu a ambos os meus irmãos aplicativos de controle em seus celulares. Vocês são homens agora, ele disse a eles. Hora de aprender a gerenciar mulheres. Tracy deletou o aplicativo depois de usá-lo uma vez e ver minha irmã convulsionar, mas Ryan manteve o seu, nos dando choque por diversão mesmo quando papai não estava por perto. Ele esperava até estarmos carregando algo pesado, então nos dava um choque para nos ver derrubar. Então Ryan estava se gabando para um amigo sobre nossas coleiras de choque e o amigo ficou desconfortável. A mãe do amigo ligou para nossa casa fazendo perguntas e papai ficou furioso por termos sido discutidas com estranhos e nos culpou pela língua solta de Ryan. E como punição, ele anunciou que nos mudaríamos para o porão permanentemente. Meus irmãos ficariam com nossos quartos enquanto nós nos mudávamos para o que ele vinha construindo lá embaixo. Ele me mandou descer para ver nossas novas acomodações, 3 pequenas jaulas aparafusadas no concreto com tubos de alimentação e sistemas de dejetos significavam que não haveria mais pedidos de permissão, já que não poderíamos nos mover de forma alguma. As fechaduras eletrônicas chegariam amanhã. Ryan ficará encarregado do seu cronograma de alimentação, disse papai. Boa prática para quando ele tiver sua própria esposa. Meu irmão de 12 anos controlaria se viveríamos ou morreríamos. Eu olhava para as 3 jaulas de metal aparafusadas no chão de concreto, enquanto papai andava ao redor delas explicando o cronograma de alimentação para Ryan. Cada jaula tinha uma pequena porta com um encaixe para a fechadura eletrônica e tubos que vinham do teto para água e comida. Minhas mãos tremiam enquanto eu memorizava cada detalhe do layout do porão, contando os passos até a escada e notando a pequena janela perto do teto. Papai mostrou a Ryan como o sistema de alimentação funcionava, despejando água em um funil que se conectava aos tubos.
Ryan perguntou se poderia controlar quanta comida receberíamos por dia, e papai disse que esse era o objetivo de ensiná-lo a ter responsabilidade. Papai me disse para voltar para o andar de cima e ajudar mamãe a fazer o jantar enquanto ele terminava de mostrar a estrutura para Ryan. Subi as escadas com as pernas trêmulas e encontrei mamãe na cozinha já pegando panelas. Tracy estava sentado no sofá jogando seu videogame e não levantou o olhar quando passei. As mãos da mamãe tremiam enquanto ela me entregava legumes para cortar, e eu vi os hematomas no pulso dela de ontem. Trabalhamos em silêncio enquanto os sons do jogo do meu irmão preenchiam a sala de estar, e a voz do papai subia do porão. Mamãe encontrou meu olhar por um segundo enquanto mexíamos o macarrão, e seus lábios se moveram silenciosamente para formar uma palavra: amanhã. Entendi imediatamente que ela queria dizer que a escola era nossa única chance de conseguir ajuda antes que aquelas fechaduras nos prendessem para sempre. Servimos o jantar e observei Ryan descrever o cronograma de alimentação para Tracy com um entusiasmo perturbador. Tracy empurrava a comida no prato e não olhava para nenhuma de nós enquanto Ryan falava sobre controle de porções. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto e planejando como enviar uma mensagem para alguém na escola. A única maneira seria falar com alguém diretamente, mas Ryan me vigiava constantemente quando estávamos lá. Fiquei acordada até quase o amanhecer, tentando descobrir como conseguir sequer 5 segundos a sós com um professor. A manhã chegou rápido demais, e no café da manhã, papai anunciou que o instalador das fechaduras chegaria ao meio-dia. Tínhamos exatamente 4 horas de aula antes de termos que voltar para casa, para nossa prisão permanente. Papai nos levou para a escola ele mesmo, e lembrou Ryan de me vigiar com atenção. 20 minutos após o início da aula de matemática, apertei meu estômago e levantei a mão para pedir para ir à enfermaria. A professora pareceu preocupada e me deu um passe de corredor, enquanto eu me curvava como se estivesse com dor. Dobrei o passe com cuidado e peguei um lápis da minha mesa quando ninguém estava olhando. O corredor estava vazio. Pressionei o lápis com força no verso do passe e escrevi: "Ajuda jaulas no porão", em letras trêmulas. Ouvi passos e olhei para cima para ver Ryan virando a esquina, me observando com os olhos semicerrados. Guardei o lápis no bolso e continuei andando normalmente em direção à enfermaria, tentando não entrar em pânico. A porta da enfermaria estava aberta e entrei segurando meu estômago, e entreguei a ela o passe virado para baixo. Ela o virou para ler a nota da professora e seus olhos se arregalaram quando viu minha mensagem no verso. Ela olhou para mim, depois para Ryan parado na porta, e disse-lhe firmemente para voltar para a aula imediatamente. Ryan hesitou, mas a enfermeira se levantou e apontou para o corredor com uma autoridade que o fez recuar. Ela fechou a porta e a trancou. Depois pegou o telefone e ligou para alguém enquanto gesticulava para eu me sentar. Em minutos, ela estava me levando pelo corredor até a sala do conselheiro, onde o Sr. Gunn estava esperando. Ele leu minha nota e começou a fazer perguntas cuidadosas. Eu não conseguia falar, então apenas assentia ou balançava a cabeça para suas perguntas. O Sr. Guthrie anotou tudo enquanto a enfermeira montava guarda na porta. Ouvi-o dizer ao telefone: "Emergência e perigo imediato." Ele me disse que os serviços sociais viriam hoje, mas que eu teria que voltar para casa e agir normalmente. Meu estômago doeu de verdade agora. O sinal para o almoço tocou, e o Sr. Gunn me acompanhou até o refeitório, dizendo-me para agir como se nada tivesse acontecido e que a ajuda estava a caminho. Ryan sentou-se à minha frente e apenas me encarou sem piscar. O sinal final tocou e meu coração começou a disparar porque eu sabia que papai estaria esperando. E eu estava certa. Sua caminhonete estava no estacionamento e ele parecia irritado. Ryan correu para o banco da frente. Entrei por último e papai disse que as fechaduras da loja de ferragens chegaram mais cedo. Então íamos direto para o porão para terminar tudo. Minha mochila estava no chão e eu lentamente me abaixei como se estivesse amarrando o sapato e peguei uma caneta do bolso da frente. Eu a enfiei na minha meia enquanto papai observava a estrada. A caneta parecia fria contra meu tornozelo, mas eu precisava de algo para escrever se fosse entrar naquelas jaulas. Papai entrou na nossa garagem e disse a todos nós para sairmos e irmos direto para o andar de baixo, porque ele tinha trabalho a fazer. O porão cheirava a metal e concreto, e aquelas 3 jaulas estavam lá, esperando com as portas abertas como bocas. Papai tinha uma caixa de ferramentas cheia de peças eletrônicas e começou a puxar fios e pequenas caixas pretas que deviam ser as fechaduras. Ele nos fez ficar de pé contra a parede e observar enquanto ele furava as armações das jaulas para os mecanismos de trava. Se ficou no canto com as mãos nos bolsos e eu o vi colocar o celular na bancada quando papai mandou que ele segurasse as brocas. O barulho da furadeira era tão alto que machucava meus ouvidos, e mamãe estava ao meu lado com o rosto completamente inexpressivo, como se nem estivesse mais ali. Minha irmã chorava sem fazer barulho e as lágrimas simplesmente rolavam pelo seu rosto, enquanto papai trabalhava. Ele prendeu a primeira fechadura na jaula da mamãe e apertou botões em um pequeno controle remoto que a fazia clicar, abrindo e fechando. Ryan observava tudo o que papai fazia e perguntou se podia experimentar o controle, mas papai disse que ainda não. A segunda fechadura foi para a jaula da minha irmã, e papai a testou 3 vezes para ter certeza de que funcionava perfeitamente. Ele estava quase terminando a minha jaula quando ouvimos passos no andar de cima e, em seguida, alguém bateu na porta da frente. Papai parou de furar e olhou para o teto como se estivesse tentando descobrir quem era. As batidas ficaram mais altas e alguém tocou a campainha várias vezes seguidas, o que fez papai largar as ferramentas. Ele disse a Ryan para ir atender
e dizer que todos estavam no trabalho ou na escola se fizessem alguma pergunta. Ryan subiu as escadas correndo e podíamos ouvi-lo falando com alguém, mas não conseguíamos entender as palavras. Papai pegou a furadeira novamente, mas continuava olhando para as escadas a cada poucos segundos, esperando Ryan voltar. Ouvimos a porta da frente se fechar e os passos de Ryan voltando para o porão, com uma expressão animada. Ele disse que alguém dos serviços sociais estava na porta perguntando por nós, mas ele disse a eles para voltarem mais tarde porque não havia ninguém em casa. Papai sorriu, tirou uma nota de $20 da carteira e deu a Ryan por ter feito um bom trabalho. Ele disse que precisávamos trabalhar mais rápido agora e apontou para as jaulas com o controle na mão. Mamãe olhou para mim e eu a vi formar a palavra não com os lábios, mas papai já a estava empurrando em direção à primeira jaula. Ela ficou de quatro e rastejou para dentro enquanto papai observava para garantir que ela fosse até o fundo. A jaula era tão pequena que ela não conseguia se sentar ereta e tinha que ficar curvada com a cabeça baixa. Meu pai apertou o botão e a fechadura eletrônica se fechou com um clique que gelou meu corpo inteiro. Minha irmã foi a próxima e ela tremia tanto que mal conseguia rastejar, mas papai agarrou seu braço e a ajudou a entrar na segunda jaula. Ela se encolheu em uma bola, o menor que conseguiu, e cobriu o rosto com as mãos. A fechadura clicou, e agora era a minha vez de rastejar para dentro da última jaula que seria meu novo lar. Ajoelhei-me e comecei a rastejar em direção à abertura de metal, sentindo a caneta em minha meia pressionando contra minha pele. O chão da jaula era de barras de metal frias que machucavam meus joelhos e mãos, enquanto eu me movia para o fundo, onde o tubo de alimentação pendia. Papai apertou o botão, a fechadura clicou, e eu estava presa lá dentro, sem saída, a menos que alguém tivesse aquele controle remoto. Enquanto papai se abaixava ajustando os tubos de alimentação, senti a caneta na minha meia e lentamente estendi a mão como se estivesse me coçando. Meus dedos encontraram a caneta e a puxaram enquanto papai explicava a Ryan sobre medir porções e horários. Pressionei a ponta da caneta contra o chão de metal da jaula e comecei a escrever ajuda com toda a força que pude. O metal era escorregadio e a caneta ficava deslizando, mas continuei pressionando até conseguir ver marcas tênues se formando. Enquanto ele não estava olhando, Tracy caminhou até a bancada, fingindo examinar as ferramentas, mas eu o vi pegar o celular que havia deixado lá mais cedo. Ele o segurou ao lado do corpo e ouvi o clique suave da câmera enquanto ele tirava fotos de nós nas jaulas. Papai terminou de conectar os 3 tubos de alimentação e pegou uma garrafa de água da bancada. Ele despejou água no funil acima da jaula da minha irmã e nós assistimos o líquido fluir pelo tubo. Minha irmã tentou beber, mas a água veio rápido demais e ela começou a engasgar e tossir. Ryan riu e disse que ela parecia engraçada tentando respirar. A campainha tocou no andar de cima e então alguém bateu com força suficiente para ouvirmos claramente no porão. Papai congelou e olhou para o teto. Depois disse-se para ir atender e dizer que não havia ninguém em casa. Se começou a andar em direção às escadas, mas parou no primeiro degrau e ficou ali. A campainha tocou novamente e as batidas ficaram mais altas e insistentes. Ouvimos várias vozes do lado de fora, e o rosto do papai mudou quando ele percebeu que não era apenas uma pessoa. Ele mandou Ryan ficar conosco e nos vigiar enquanto ia resolver quem quer que estivesse na porta. Papai subiu as escadas correndo e o ouvimos trancar a porta do porão por fora com a tranca. Ryan sentou-se no degrau e pegou seu celular com o aplicativo da coleira de choque. Ele apertou o botão e o corpo inteiro da mamãe se contraiu em sua jaula enquanto a eletricidade passava por sua coleira. Ela gritou e Ryan riu, dizendo que isso era melhor do que qualquer videogame que ele já havia jogado. As vozes no andar de cima ficaram mais altas, e podíamos ouvir papai gritando algo sobre precisar ver um mandado e conhecer seus direitos. Ryan pareceu nervoso pela primeira vez e se levantou para ouvir na porta. O celular de Tracy começou a vibrar na bancada. Ryan o pegou e seu rosto ficou branco ao ler as mensagens de alguém chamada Sra. Parker, perguntando se estávamos bem e dizendo que havia chamado a polícia. Ouvimos passos pesados acima de nós. Depois um estrondo alto. A porta do porão de repente explodiu para dentro quando alguém a arrombou com um chute, e policiais desceram as escadas correndo com as mãos em suas armas. Ryan largou o telefone de Tracy e tentou correr, mas um policial o agarrou. Mais policiais desceram e um deles nos viu nas jaulas e imediatamente começou a tirar fotos com o celular. Uma policial se ajoelhou perto da jaula da mamãe e disse a ela que tudo ficaria bem agora. Ela perguntou quem tinha as chaves ou o controle remoto, e todos nós apontamos para papai, que estava sendo trazido escada abaixo algemado. Os policiais o fizeram dizer onde estava o controle e o encontraram em seu bolso. A policial apertou o botão e a jaula da mamãe se abriu. Eles tiraram minha irmã em seguida, e quando abriram minha jaula, eu rastejei para fora e mostrei a eles o que havia escrito no chão. O policial que tirava fotos garantiu que fotografasse as palavras. Tracy desceu as escadas com outro policial e entregou seu celular com todas as fotos que havia tirado. Os paramédicos chegaram e começaram a nos examinar. Ryan sentou-se nas escadas chorando e dizendo que papai o obrigou a fazer tudo, mas os policiais já tinham visto as mensagens no telefone de Tracy. Eles nos ajudaram a subir as escadas, um de cada vez, porque estávamos todos fracos e trêmulos demais para andar sozinhos. Lá fora, havia ambulâncias por toda parte com as luzes piscando. Vi Tracy no banco de trás de um carro de polícia mostrando algo em seu celular para um policial, cujo rosto ficava cada vez mais chocado a cada foto. Eles nos levaram para ambulâncias diferentes. No hospital, nos colocaram em quartos separados para exames. Uma paramédica chamada Meline documentou cada hematoma, queimadura e marca em meu corpo. Ela era gentil, mas muito minuciosa, e tirou fotos de tudo para o processo. Após o exame médico, trouxeram um detetive para me entrevistar. O Sr. Gray também estava lá para me apoiar, o que me fez sentir um pouco mais segura. O detetive tinha um gravador e me pediu para contar tudo desde o início. Eu lhe contei sobre a primeira noite em que mamãe atendeu ao telefone sem pedir
e como papai criou as novas regras. Expliquei sobre ter que pedir permissão para tudo e como meus irmãos não precisavam seguir nenhuma regra. Falei sobre ficar no canto com os braços para cima e sobre papai me queimar com o isqueiro. Descrevi as coleiras de choque e como Ryan nos dava choques por diversão quando papai não estava por perto. Contei a ele sobre as jaulas, os tubos de alimentação e como Ryan iria controlar se comeríamos ou não. O Sr. Gree segurou minha mão quando comecei a tremer durante as piores partes. No corredor, pude ouvir mamãe finalmente começando a falar. A defensora do abrigo de mulheres havia chegado e mamãe estava contando tudo a ela. Mamãe explicou sobre o bilhete que tentou dar à caixa do supermercado e como papai descobriu. Ela contou à defensora sobre papai ter raspado sua cabeça como punição enquanto meus irmãos assistiam. Ela falou sobre tentar nos proteger, mas não ser capaz de impedir nada daquilo. A defensora apenas ouvia, tomava notas e dizia à mamãe que nada daquilo era culpa dela. Em seguida, o médico chamou minha irmã. Pela porta, ouvi minha irmã chorando pela primeira vez desde que tudo começou. Eles trouxeram equipamentos especiais para fotografar as queimaduras em seu pescoço, onde a coleira de choque esteve por muito tempo e muito apertada. O médico saiu depois de 1 hora, parecendo muito abalado, e disse que minha irmã precisava de tratamento imediato para feridas infeccionadas que já mostravam sinais de septicemia. Eles a levaram para a cirurgia imediatamente, enquanto o médico explicava para Angela, dos serviços sociais, que as queimaduras eram de 3º grau em alguns lugares, e que ela precisaria de enxertos de pele. Naquela noite, eles nos transferiram para um abrigo no centro da cidade, com policiais montando guarda do lado de fora dos nossos quartos. Na manhã seguinte, 2 detetives foram ao abrigo com o celular de Tracy e mostraram a Angela os vídeos que Tracy havia gravado de Ryan, nos dando choques repetidamente enquanto ria. Eles tinham evidências suficientes para acusar Ryan como o menor infrator, e o prenderam na escola naquela manhã. Tracy foi morar com nossa tia por parte de mãe, que dirigiu por 6 horas para buscá-lo. Ele nos abraçou na despedida e sussurrou que sentia muito por não ter nos ajudado antes. No abrigo, mamãe se encontrou com uma advogada especializada em casos de violência doméstica. A advogada espalhou os papéis do divórcio e os formulários de ordem de restrição sobre a mesa, mas as mãos de mamãe tremiam tanto que ela não conseguia segurar a caneta com firmeza. 2 semanas se passaram. No tribunal de família, a juíza, uma mulher mais velha, leu todas as evidências. Papai apareceu em uma tela da prisão. Quando ele começou a falar sobre seus direitos como pai, minha irmã correu para trás da cadeira da mamãe, cobrindo os ouvidos. A juíza concedeu a guarda total à mamãe imediatamente e assinou uma ordem de proteção permanente, que significava que papai nunca mais poderia nos contatar. 1 mês depois, o promotor nos disse que papai havia aceitado um acordo judicial de 15 anos de prisão para não ir a julgamento. 3 meses depois, o caso de Ryan foi ao tribunal. A avaliação psicológica dizia que Ryan havia sido treinado por papai para ver as mulheres como objetos, mas ainda entendia que causar dor era errado. Ele foi sentenciado a ficar em uma instituição de tratamento juvenil até os 18 anos, com terapia obrigatória. Começamos a fazer terapia no abrigo com uma conselheira especializada em sobreviventes de abuso. Na primeira sessão, eu apenas me sentei na cadeira tremendo. Ela me deu papel e giz de cera para desenhar o que eu estava sentindo, já que as palavras não saíam. Mamãe ia para suas próprias sessões, onde às vezes podíamos ouvi-la gritar através das paredes, liberando anos de raiva contida. 4 semanas depois, se nos enviou uma carta. Ele escreveu que também estava em terapia, aprendendo o quão errados eram os ensinamentos de papai, e o quanto sentia por nos chamar de servas e nos ver sofrer sem ajudar. Quando mamãe leu a parte em que Tracy dizia que nos amava e queria conquistar nosso perdão um dia, todos nós começamos a chorar. 2 semanas após a carta de Tracy, a defensora bateu na porta do nosso quarto no abrigo, segurando um envelope grosso com vales moradia para um apartamento de 1 quarto do outro lado da cidade. Nós nos mudamos com apenas 3 caixas de roupas doadas. O apartamento era pequeno, mas não nos importávamos, porque ninguém podia nos machucar ali, e nós controlávamos quem entrava. Voltei para a escola na segunda-feira seguinte com um plano de segurança. O diretor ligou para a mamãe para dizer que Ryan não tinha permissão para chegar a menos de 15 metros do prédio, embora ele estivesse preso de qualquer maneira. Mamãe começou seu novo emprego no supermercado, e quando ela travou no primeiro dia ao ver um homem que se parecia com papai, o gerente a deixou fazer pausas no escritório dos fundos até que ela conseguisse respirar novamente. 3 meses se passaram antes que minha irmã finalmente dormisse uma noite inteira sem acordar gritando por causa das jaulas. Se começou a nos visitar uma vez por semana em um centro comunitário, com nossa tia supervisionando. Na primeira visita, ele mal conseguia olhar para nós, explicando como seu terapeuta o estava ensinando que tudo o que papai ensinava sobre as mulheres era doentio e errado. O detetive ligou em uma tarde de terça-feira para nos dizer que haviam vasculhado o computador de papai e encontrado projetos para as jaulas datados de 5 anos atrás. Ele havia encomendado o metal online, peça por peça, e tinha anotações detalhadas sobre treinar os filhos para controlar as mulheres. Essa evidência significava que papai definitivamente receberia a pena máxima, pois mostrava anos de planejamento. O cabelo da mamãe cresceu de volta tão lentamente que o medíamos com uma régua a cada domingo. No dia em que estava comprido o suficiente para um pequeno rabo de cavalo, ela chorou no espelho do banheiro enquanto minha irmã e eu o decorávamos com todos os grampos coloridos que conseguimos encontrar. Ela usou aqueles grampos rosa e amarelo brilhantes para trabalhar no dia seguinte, e sua gerente disse que ela estava linda, o que a fez sorrir de verdade. Eu me juntei a um grupo de apoio para crianças no centro comunitário, onde 8 de nós nos sentávamos em um círculo conversando sobre sobreviver a diferentes tipos de abuso. O tio de uma menina a trancava em um armário por dias, enquanto a mãe de um menino o queimava com cigarros, e
ouvir suas histórias me ajudou a entender que não estávamos sozinhos em sobreviver a algo terrível. A conselheira que conduzia o grupo nos ensinou estratégias de enfrentamento, como respiração profunda e exercícios de ancoragem, nos quais nomeávamos 5 coisas que podíamos ver, 4 que podíamos tocar, 3 que podíamos ouvir, 2 que podíamos cheirar e 1 que podíamos provar. 6 meses depois de sairmos da casa do papai, tivemos nosso primeiro dia completamente normal, no qual ninguém chorou, ninguém teve ataques de pânico e ninguém se assustou com barulhos repentinos. Pedimos pizza e assistimos a filmes na TV doada pelo abrigo. Minha irmã escolheu o desenho animado, enquanto mamãe e eu apenas apreciávamos vê-la agir como uma criança normal novamente. Naquela noite, todos nós dormimos sem pesadelos e acordamos sem o medo esmagador que viveu em nosso peito por tanto tempo. Mamãe foi promovida a supervisora de turno após 8 meses no supermercado. Ela chegou em casa com um pequeno aumento e benefícios, incluindo plano de saúde, o que significava que minha irmã poderia finalmente obter o tratamento adequado para os danos nos nervos causados pela coleira de choque. Em uma tarde, minha irmã voltou da escola segurando um envelope rosa, com medo até de nos mostrar. Era um convite para a festa de aniversário de uma colega. No sábado, sentamos no estacionamento por 10 minutos, observando outras crianças entrarem, antes que minha irmã finalmente abrisse a porta do carro e entrasse sozinha. Quando a buscamos, ela estava sorrindo e carregando uma sacola de lembrancinhas, falando sem parar sobre como conseguiu 3 strikes. Na escola, o Sr. Mauer nos pediu para escrever sobre bravura. Fiquei depois da aula todos os dias por uma semana, digitando minha história. Escrevi sobre a manhã em que passei o bilhete para a enfermeira com Ryan me observando, sobre mamãe tentando obter ajuda no supermercado, sobre minha irmã saindo pela janela, mesmo sabendo que os alarmes disparariam. O Sr. Mauer leu, com os olhos marejados, me ajudou a editar e a inscrever em um concurso estadual. 3 semanas depois, chegou a carta do tribunal dizendo que o recurso de papai foi negado e que ele cumpriria os 15 anos completos, sem possibilidade de liberdade antecipada. A promotora também nos disse que Ron estava melhorando na instituição juvenil e poderia ser transferido para um lar de grupo em 6 meses se continuasse progredindo. A formatura de Tracy foi em junho. Em seu discurso, ele falou sobre crescer em uma casa onde aprendeu que o errado era o certo. Ele nos agradeceu por sobrevivermos ao que ele deveria ter impedido e disse que passaria a vida se redimindo por ter ficado em silêncio quando gritávamos. Nosso apartamento começou a parecer um lar depois que penduramos quadros nas paredes. A carta dizendo que ganhei o concurso de redação chegou em uma terça-feira e incluía um cheque de $500. Fui direto à loja de departamentos e comprei um longo casaco de inverno azul para mamãe. Ela chorou quando o entreguei, lágrimas de felicidade de verdade desta vez, dizendo que estava orgulhosa de como eu me tornei forte. Minha irmã foi escalada como a princesa corajosa na peça da escola. Na noite da apresentação, todos nós fomos, até mesmo Tracy. Quando ela subiu ao palco, mamãe sussurrou que minha irmã era a pessoa mais corajosa que ela conhecia. No grupo de apoio, mamãe conheceu um homem chamado David, que também havia saído de um casamento abusivo. Após 3 meses de amizade, ele a convidou para jantar. Ele veio primeiro ao nosso apartamento para nos conhecer, perguntando se estávamos confortáveis com ele namorando nossa mãe. Quando mamãe pegou a bolsa, ele perguntou se poderia carregá-la para ela, não a tomando, mas oferecendo. E minha irmã e eu nos olhamos, sabendo que isso era diferente. Dezembro chegou e compramos uma pequena árvore de Natal artificial. Na manhã de Natal, abrimos os presentes quando quisemos, sem que ninguém pedisse permissão ou esperasse por aprovação. Tracy recebeu sua carta de aceitação para a faculdade estadual em janeiro, escolhendo serviço social como seu curso. Ele queria ajudar crianças a reconhecerem o abuso e a escaparem dele. 3 semanas depois, fomos à nossa primeira aula de defesa pessoal. A instrutora nos ensinou a nos livrarmos de um agarrão no pulso, a nos defendermos de um ataque por trás e a gritarmos "não" o mais alto que pudéssemos. Fomos todas as terças e quintas-feiras por 2 meses, e no final, minha irmã conseguia me derrubar por cima do ombro, mesmo eu sendo maior. Esta manhã, acordei às 7 da manhã e fui direto para a cozinha sem esperar por ninguém. Fiz ovos mexidos enquanto mamãe dormia. Quando precisei ir ao banheiro, simplesmente fui. Minha irmã saiu e perguntou o que cheirava tão bem, e eu lhe contei sobre os ovos sem verificar se tinha permissão para falar. Essas pequenas coisas que todos os outros fazem sem pensar, parecem imensas para nós. E nosso apartamento, com sua tranca que nós mesmas controlamos, é o único lugar onde já nos sentimos completamente seguras.